Fique bem claro. Lugar santo, vamos lá? Tinha uma mesa com 12 pães, certo? Tinha um castiçal com 7 lâmpadas e tinha um altar de incenso. E agora você vê, aqui está a mesa com 12 pães. Ainda no lugar santo tinha o castiçal com 7 lâmpadas. Está vendo? E agora você vê o altar de incenso. E agora a descrição interna do santuário, mas falando do lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. No lugar santíssimo tinha a arca do concerto. A arca do concerto está aqui. Lembra dos 2 querubins que eu falei? Os 2 anjos em cima do propiciatório? Aqui está a arca da aliança. E dentro da arca havia 3 objetos. O primeiro era o maná. O segundo, a vara de Arão que floresceu. E o terceiro, as 2 tábuas da lei. Observe, o símbolo, a simbologia total do santuário. No pátio, um altar de sacrifícios, representando o sacrifício de Jesus. Olha, símbolo de Cristo, que se entregou a si mesmo por nós como sacrifício a Deus. Efésios 5, versículo 2. A bacia com água no pátio. O que isto quer dizer? Eu já falei, é símbolo do Espírito Santo, mas também simboliza a palavra de Deus e ainda simboliza o batismo. Por falar em batismo, você já é batizado? Batizado nas águas, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Logo, logo, em um dos nossos programas, eu vou falar sobre o batismo. Ainda, no lugar santo, a mesa com 12 pães. Confira, símbolo de Jesus, o pão da vida, o pão que alimenta, o pão que sacia realmente a fome da pessoa. No lugar santo, o castiçal com 7 lâmpadas, lembra? Representa Jesus, a luz do mundo. E o número 7 representa as 7 igrejas do Apocalipse. Continuando. Ainda no lugar santo, o altar de incenso representa a oração dos santos, representa também a comunhão, o culto de adoração a Deus. Agora no lugar santo dos santos, a arca do concerto. A arca do concerto sobre o propiciatório era visível a presença de Deus. Era o lugar onde Deus se manifestava, um lugar glorioso, um momento especial, lugar santíssimo, lugar da habitação de Deus. O que representava os objetos que estavam dentro da arca? O maná. O que representava o maná? E a vara de Arão? E as 2 tábuas da lei? Vamos começar falando do maná. O maná representa, ou representava, a providência de Deus. Deus proverá. Tenha certeza que Deus cuida de nós. E em cada momento da vida, não podemos esquecer, Deus proverá. O maná era a providência de Deus. E ainda, a vara de Arão. O que representa a vara de Arão? Representa que Deus está no controle. É Deus que dirige a nossa vida. Não tenha medo. Confia somente. E ainda, as tábuas da lei. O que quer dizer isso? Representa amor e justiça. Os 10 mandamentos falam de amor e falam de justiça. E o véu? O véu que se rasgou quando Cristo morreu na cruz, o que representa? O véu representa Jesus. Assim como o véu foi rasgado, Jesus também seria partido por nós. Ele morreria por nós. Ele seria dilacerado por nós, como realmente ele foi. Derramou seu sangue e foi partido por nós. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E agora eu vou te mostrar na nossa tela todos os detalhes, os detalhes finais de todo o ritual do santuário. O significado de tudo você já sabe, mas agora os detalhes que você precisa saber. Vamos lá? Para a nossa tela. A Bíblia Sagrada, falando do santuário, ela fala de uma maneira muito clara de um cordeiro, fala de um sacerdote, fala de um sumo sacerdote, fala também do sangue e, com certeza, fala do plano da salvação de uma forma simbólica. O santuário é a simbologia de todo o plano da salvação. Deus queria ensinar para o povo de Israel o plano da salvação através do ritual do santuário. O cordeiro, você pode olhar aqui e ver o cordeiro. O cordeiro simboliza Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue derramado pelo cordeiro, quando ele era assassinado, representa o sangue de Jesus que seria derramado. No lugar santo, somente o sacerdote podia entrar. E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote uma vez no ano.
quando o pecador, arrependido, trazia o cordeirinho, colocava a mão sobre a cabeça dele, confessava os pecados a Deus, simbolicamente, o seu pecado ia para o cordeiro. Isso significa que um dia, Jesus Cristo, olha aqui, olha Jesus Cristo morreria na cruz. E por que Jesus morreu na cruz? Ele nunca pecou. O salário do pecado é a morte, mas ele nunca pecou. Isto quer dizer que o meu pecado, que o seu pecado, foi colocado sobre o Cordeiro de Deus, alguém inocente. Eu pequei, você pecou, e os nossos pecados, a nossa culpa, foi colocada sobre Jesus. E Jesus, que não merecia morrer, levou sobre si os nossos pecados. Assim como o cordeirinho morria no lugar do pecador, Cristo Jesus também morreu no lugar de todos nós pecadores. Foi isso que aconteceu. Esta era a mensagem do santuário. Quando Jesus morreu na cruz, olha aqui, quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou, está vendo? O véu se rasgou de alto a baixo. Isso significa que o santuário estava perdendo o seu valor quando Cristo morreu na cruz. E após a sua ressurreição, Jesus subiu aos céus e entrou no lugar santo do santuário celestial. E no ano de 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8, verso 14, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso significa que em 1844, Jesus começou a atuar como sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial. E hoje, de acordo com Hebreus 9:24, Jesus é o nosso mediador. Jesus é aquele que intercede por nós. Ele está diante de Deus, fazendo um trabalho de expiação, fazendo um trabalho de restauração, um trabalho de purificação. O santuário terrestre acabou quando Cristo morreu na cruz. E hoje está em vigor o santuário celestial. E Jesus, hoje, é o seu intercessor, o seu mediador. Pronto, você entendeu todo o ritual do santuário. Que Deus te abençoe. E agora, o recado do coração de Deus para o seu coração. Vamos lá. O recado de Deus, o recado do coração do Pai para o meu e para o seu coração. O recado é o seguinte: a mensagem do santuário era a mensagem do plano da salvação. O salário do pecado é a morte. Para que nós não morrêssemos, alguém teve que morrer. E esse alguém, você sabe, foi Jesus Cristo. E por que ele morreu? Eu vou te contar isso através de uma história. Vou parafrasear a história do plano da salvação. Vamos sentar? Vamos conversar bem à vontade. Esta é uma história que com certeza vai te aproximar mais de Jesus. Vem cá. Você concorda que o salário do pecado é a morte? Concorda? Sim, você concorda. Você é pecador? Você se acha pecador? Concorda que todo mundo é pecador? Sim, eu sou e você também é. Se o salário do pecado é a morte e você é pecador, você deveria morrer, não é? Eu também deveria morrer. Mas por que nós não morremos? Porque alguém morreu por nós. Eu quero dizer a você que não foi um homem, não foi o diabo também que matou Jesus. Não existe homem, não existe espírito, não existe ninguém que tem capacidade para matar Jesus Cristo. Jesus veio porque quis vir e morreu por amor. Se ele não morresse, nós estaríamos perdidos, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele veio e morreu por mim e por você. Pagou o preço do pecado, pagou nossa dívida, nos resgatou. E hoje você pode sorrir, eu também posso sorrir, porque você e eu somos de Jesus, comprados pelo sangue de Jesus. Entenda, o pecador confessava os pecados sobre o Cordeiro e transferia a culpa ao Cordeiro. Um dia, Jesus chegou perto de nós, perto do homem, e o homem falou a Jesus: Senhor, eu pequei, eu sei que eu devo morrer, mas eu não quero morrer. Então, Senhor,
Ao invés de eu morrer, eu quero colocar a minha culpa sobre o Senhor e eu quero que o Senhor morra no meu lugar. Amigo, colocamos sobre Jesus a nossa culpa, os nossos pecados, milhões de pecados. Colocamos sobre Ele a nossa depressão, a nossa dor, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa infidelidade. Colocamos tudo sobre Jesus. E o profeta Isaías descreve de uma maneira emocionante isto que aconteceu. Olha aqui, ó, Isaías, capítulo 53. Olha como